Como proceder um cancelamento de recibo emitido pelas contas correntes do cliente? Bem, para começar, tem que cancelar na ordem cronológica. Tenha total certeza do recibo que você emitiu em sequência. Se foi o último que deu problema, tem como cancelar sem ter problemas futuros com outros documentos. Então vamos lá. Para poder cancelar o recibo, primeiro você precisa selecionar a opção dos recibos. Coloque o cursor sobre aquele recibo, no caso vai ser esse último aqui. Esse é o último que está nesse cliente, né? Vou selecionar esse recibo. E depois fazer o quê? Cancelar baixa. Ele cancela esse recebimento. Então vamos lá. Vamos dar prosseguimento. Vou clicar aqui agora, cancelar. Ele abre uma outra janela, que é o cancelamento de recibos da conta corrente dos clientes. Esses são os dados do cliente, o nome do cliente e o ano que pertence a esse recibo. Essa é a numeração do recibo. Esses são os dados de pagamento do recibo. O documento relacionado a este recibo, para que esse documento volte para o estado de não pago. E vamos lá. Cancelar recibo. Deseja realmente cancelar o recibo do ano 2014, número 4? Sim, desejo. Quando eu for clicar em sim, ele elimina o documento recibo número 4, 2014 e coloca esse documento pendência da fatura número 6, né? Número 6 de 2014, ele volta para estado de não pago. Então vamos lá, sim. Vamos ver agora o que aconteceu. O documento número 4, recibo número 4, deixou de estar aqui listado. Vou lá em documentos não pagos. Em documentos não pagos, aquele documento que estava anteriormente como situação de pago, agora está em situação de não pago. Vamos dar uma olhada nele a fundo. Olha, pode ver que ele não está em situação de pago, voltou a estar em aberto. Vou fazer um outro cancelamento. Agora, preste atenção o que vai acontecer. Lembre-se, esse documento FA, que é uma fatura, número 6 de 2014, que é um documento pendência, que está aqui listado, é um resultado de um documento que foi pago na sua parcialidade. Então vamos lá. Vou lá em recibos. Foi esse documento aqui, né, o recibo número 3 de 2014, que gerou aquela pendência. Olha aqui o valor pendente. Vamos lá. Vou selecionar esse documento. E eu vou cancelar também esse recibo. Pode ver que eu estou cancelando na sua sequência. Cancelar. Estão aqui os documentos relacionados. E agora, simplesmente, eu vou cancelar esse documento. Então, esse recibo que não for cancelado, os documentos faturas vão estar em estado de não pagos. Vamos lá? Cancelar recibo. Sim, vou confirmar. Porque como é uma execução perigosa, ele sempre confirma para realmente saber se eu quero fazer isso. Sim. Vamos ver agora. O documento recibo número 3 de 2014 deixou de existir. Vamos ver aqui agora em documentos não pagos. Olha aqui os documentos não pagos. Aqueles documentos anteriores voltaram a estar em situação de pago, mas aquele pendência ainda continua aqui. O nosso sistema, nessa versão, ainda não consegue eliminar um documento pendente. Ele não faz isso ainda automaticamente. Então, eu vou pedir para que vocês, quando acontecer esse tipo de coisa, chegar aqui agora e eliminar mesmo o documento. Você seleciona ele. No caso, temos que vir aqui primeiro, né? Incluir alterar documentos. Seleciona esse documento aqui pendente e elimine. Pronto. Ele vai pedir a confirmação da eliminação, sim. E pronto. Aquele documento deixou de existir e voltamos aos documentos do estado original.
Se você quiser criar os recibos, proceda daquela primeira forma que eu mostrei a vocês. É só marcar os documentos que deseja e clicar no botão Baixa de documento e ele vai criar todo o sistema de recebimento. Bem, até aqui já está operacional para vocês controlarem. Mais uma vez avisando, tome cuidado para não eliminar esses documentos. Se é para eliminar esses documentos, cancelar esses documentos faturas, primeiro você tenha que ir lá em lançamentos, venda e escolha aquele documento que você criou por aqui. Só assim que você vai poder retirar ele lá das contas correntes e depois o próprio sistema aqui consegue fazer o documento ficar em aberto. Tá? Então essa é a sugestão que eu passo a vocês. Qual é o outro ponto que eu precisava mostrar? Vamos lá em conta corrente, cliente. É sobre esse botão, outros relatórios. Como proceder com esse botão? Bem, até agora os relatórios que eu mostrei a vocês mostram somente aquele cliente e nos tipos de relatórios que temos aqui, que é o não pagos, os recibos emitidos e o corrido, que é o extrato da conta corrente. Vamos agora explorar esse botão outros relatórios. Essa aqui é a relação que ainda está vazia porque ainda não criei a consulta. Então vamos lá. Filtro de dados. Eu vou escolher um cliente ou mais clientes. Você pode jogar aqui quantos clientes você quiser. Ou, no caso, todos. Para poder selecionar todos os clientes, basta você colocar o cursor e sair arrastando sobre todos os clientes para poder selecionar. O botão do rato apertado é só arrastar para baixo. E eu jogo para cá. Clica nesse botão e ele traz todos os clientes selecionados. No caso, ele vai trazer todo o estudo sobre todos os clientes. Eu quero fazer um estudo só em cima de dois tipos de documentos. O documento fatura, eu vou trazer para cá, e o documento recebimento, que são os recibos. Esse aqui é o recebimento. Só esses documentos que eu vou trabalhar. Eu vou pedir somente os documentos emitidos nesse período aqui. E da moeda cotas. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Vou clicar aqui para poder atualizar a pesquisa. Pronto. Esses são todos os documentos emitidos. Somente faturas e recibos. E aqui são os clientes que foram feitos aqueles recebimentos e faturas. Como foi falado, os relatórios anteriores só traz dados de um cliente. Aqui você pode pegar todo o contexto, todos os clientes, tudo que foi emitido para todos os clientes. Aqui está o relatório. Tá o relatório aqui são os dados de total de vencimentos, total de recebimentos, o total de valores pendentes e aqui o resultado final. Vamos clicar nessa aba aqui dos gráficos. Olha aqui nos gráficos. Aqui mostra o que? Mostra os valores de faturação e depois os valores de recebimento, que praticamente foi nulo. Se houver documento de vendas lá nos lançamentos de vendas, também nos traz. No caso, não houve nesse período aqui. Vamos agora trazer o ano de 2013. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Vou mandar atualizar. Aqui no caso já trouxe muito mais dados, que ele trouxe no caso o histórico todo de 2013 e o restante de 2014. Vou clicar aqui em gráficos. E agora, o que você tem aqui? Você tem um histórico completo de recebimentos e faturações da sua empresa. Aqui nessa cor lilás, nós temos aqui as faturações executadas. Ele está mostrando que no ano de 2014, em fevereiro, tivemos a maior faturação. Ele juntou todos os clientes, pegou todas as faturas e colocou aqui. Esse foi o mês de maior faturação em relação aos meses anteriores.
E aqui o que? Aqui são os recebimentos. Pelo histórico que está aqui, nós temos um fraco período de recebimentos. Quer dizer que nós faturamos mais do que recebemos. Isso é muito perigoso. E aqui, as vendas que praticamente foram nulas. Praticamente não houve nenhuma mudança. Esse gráfico aqui é o verdadeiro gráfico da situação da sua empresa. Se há muitas faturações e pouco recebimento, isso pode ser muito prejudicial para a vida da empresa. Você também pode escolher outros gráficos. É só você selecionar aqui, clicar na numeração e ele vai mudar o gráfico como você quiser. Tá? Você que escolhe. Se eu quiser este gráfico e quiser imprimir este gráfico, você clica neste botão que ele imprime o gráfico para o repórter. É só clicar aqui agora e pronto, ele criou um repórter com o seu gráfico ali. Esse gráfico é o mesmo que apresenta aqui. Temos uma ferramenta muito interessante. Se o utilizador desejar fazer um relatório personalizado, eu vou abrir aqui o nosso Word para mostrar para vocês como exemplo. Está aqui o nosso Word. Aí vou colocar um texto, vou colocar aqui uma tabela. E depois eu venho aqui no nosso sistema de vendas e clico nesse botão aqui, Clipboard. Quer dizer o quê? Ele vai copiar essa imagem para fazer o quê? Para colocar no nosso Word. Vamos lá. Você pode colocar no Word, pode colocar em qualquer lugar, tá? Eu vou clicar aqui em colar e instalar a nossa imagem. Você pode reaproveitar essa imagem para fazer um relatório personalizado, sem ter que ir lá no Excel, fazer os mesmos estudos. Aqui é um estudo mais dirigido. Só que isso aqui não é um objeto gráfico, isso aqui é um objeto imagem. Eu gostaria que deixasse isso bem claro. Se eu quiser imprimir a relação que está apresentando aqui, você clica em relação e depois clique nesse botão aqui. O que ele nos faz? Ele abre aqui um repórter mais completo do que o relatório anterior. Nós temos aqui o nome do cliente, a data do que foi movimentado aquele documento, a data de vencimento, qual o tipo de documento e numeração dele, a data que foi paga, o valor vencido, valor, claro, em referência ao dólar, o valor pago e o documento, o recibo que foi pago. Se houver algum documento pendente, vai estar marcado aqui. No caso, não há nenhum documento pendente. E aqui são os valor de vencimento, o total de recebimento e aqui a diferença. Aqui está nos mostrando que ainda dependemos de 12.652.949 kwanzas e 75 centavos. Quer dizer que você ainda precisa receber esse valor. Esse é o valor de recebimento que está na mão do cliente. Então temos bastante coisa aqui a receber. Vou fechar aqui. Bem, deixo mais uma vez alertar. Se você quiser exportar esse documento aqui, que é um ótimo documento que diz sobre a vida financeira da empresa, em relação aos recebimentos e faturações, você pode exportar esse documento para Excel. Para fazer isso, basta você criar esse repórter que está aqui nesse momento e clicar nesse botão. Ele vai salvar o documento com um determinado tipo. Eu, no caso, vou pedir para salvar como Excel, XLS. Ele vai estar pedindo aqui qual é o nome do documento. Vou colocar aqui faturação. Quando for guardar, ele vai guardar diretamente na pasta principal onde está alocado o sistema de vendas. Vou guardar. Ele está convertendo o documento para XLS. E pronto, o documento foi criado. Eu vou ter lá na pasta do Infovendas.
Eu aqui no caso eu vou ter que ir numa pasta determinada, porque eu coloquei o sistema de venda em outra pasta. Pode ser que o seu Excel abra o seu documento automaticamente. Não ocorreu aqui, porque eu estou com uma versão do Reporter antiga. Onde é que está o nosso documento? Está aqui. Vou abrir aqui o nosso documento. Está aqui o nosso documento. Está totalmente exportado para Excel. Claro que você vai precisar fazer uns ajustes nas colunas, tá? Porque infelizmente nem sempre ele traz conforme você realmente esperava, né? Faz as modificações, acerta as colunas, elimina aquilo que você não quer e faz os estudos que você quiser, em cima dos valores, fazer gráficos, fazer reportes, utilizar como dados e filtros, aí fica ao seu critério. Para quem trabalha com Excel, isso aqui é uma ferramenta muito poderosa para fazer estudos personalizados. Bem, eu espero que a parte de conta corrente esteja bem claro para os utilizadores. Caso tenha alguma dúvida, volte a rever os vídeos todos, que não vai ter mistério nenhum.